Li o livro do Dan Brown, Anjos e Demônios. E minha gente, que livro incrível, que livro bom, que livro, assim, o estilo de livro que eu gosto. Que perfeição é aquilo ali, sabe? Que coisa maravilhosa. Eu só tenho elogios, porque é o estilo que eu gosto. Tem história envolvente, tem conhecimento, tem aflição, você fica nervoso, você quer saber o que vai acontecer. Gente, olha, que livro bom. Que livro bom. Caso você não conheça o livro Anjos e Demônios do Dan Brown, eu com certeza vou falar de todos os livros dele que eu leio aqui, porque principalmente dessa série de livros, né, que são 6 livros no total, o Anjos e Demônios é o primeiro dessa série de 6 livros. Então, sempre que eu ler esses 6 livros, eu vou trazer pra cá. Qual que é a história? O Dan Brown, ele escreve histórias fictícias, não são fatos verídicos, né, não são coisas que aconteceram na realidade. E só que as histórias dele se passam em um contexto real, do nosso mundo, da nossa realidade. Então ele utiliza muitos fatos que realmente aconteceram na vida real, fatos realmente assim fiéis, sabe, meio que baseados assim na realidade para desenvolver a história dele. A história dele não é verdadeira, mas ele tem esse pezinho, sabe, na realidade, não é uma fantasia, não é uma coisa absurda. Então, enfim, e a história do filme Anjos e Demônios é a história de um professor de simbologia eu acho, né, que fala, de Harvard, que não acontece um atentado terrorista, mas assim, acontece uma ameaça de atentado terrorista ao Vaticano. E aí esse professor é chamado para o Vaticano, né? É chamado para a Itália para resolver todo esse BO, para tentar ajudar eles a descobrir quem são os terroristas e tal, essa coisa toda. E aí a história vai te envolvendo ali nas coisas que, gente, eu fiquei maluca. Eu comecei a pesquisar. Eu nunca fui na Itália, nunca fui em Roma, muito menos no Vaticano. Então eu comecei a pesquisar as coisas, tipo assim, o mapa do Vaticano, pra eu entender como que tava acontecendo, sabe, a história. E aí, tal igreja em Roma, onde fica? E aí eu começava, aí aparecia, sei lá, antimatéria, aí eu pesquisava, aí processo do conclave, aí eu pesquisava. Gente, eu fiquei louca vendo esse livro. E ele me trouxe uma reflexão que eu achei muito surreal, assim, que eu já tinha tido um pouco ela, mas ficou mais claro pra mim. Porque o que acontece? Quando a gente nasce, desde o momento que a gente nasce ali, e até mais ou menos os nossos 20 e poucos anos, 23, 24, 25, 26, a gente passa por um processo de aprendizado muito grande. Né? A gente está aprendendo sobre as coisas, a gente está aprendendo sobre o mundo, sobre a vida. A gente entra no ensino fundamental, depois vai para o ensino médio, você está aprendendo matemática, português, inglês, sabe, física, química, biologia. Você está aprendendo sobre as coisas. E aí você vai para o ensino médio, passa por toda aquela coisa do vestibular, entra na faculdade você aprende sobre a profissão que você vai querer seguir. E aí depois você se forma. E ali já é um pouco considerado, né, que você já é apto, você já tem seus valores, você já aprendeu tudo que precisava aprender e agora você segue por conta própria. E aí é muito engraçado a gente pensar que durante toda a nossa vida a gente sempre foi incentivado e a nossa obrigação maior sempre foi estudar e do nada a gente não tem mais que fazer isso. Do nada, se a gente agora for continuar esse estudo, for para continuar estudando, agora é por conta própria. Ou a gente faz isso porque a gente quer se aprimorar, porque a gente quer adquirir mais conhecimento, ou a gente fica estagnado. Ali na época que a gente se formou, a gente para, a gente para no tempo. E aí a gente fica só com aqueles conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, a gente não fica com novos conhecimentos. E quando eu me formei, que foi recentemente, né, eu comecei a ter um pouco essa falta. Eu senti realmente essa falta de estudos, de eu estar aprendendo coisas novas, de eu estar entendendo um pouco mais as coisas. E me aperfeiçoando de determinada forma, sabe? Não querendo parar em um aprendizado de muito tempo atrás. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, o professor meu falou exatamente assim: quando nós professores, o nosso papel é fazer vocês, estudantes aqui, no caso arquitetura, né, que eu formei em arquitetura, vocês estudantes de arquitetura, a
estarem preparados para o mercado de trabalho, que vocês vão entrar daqui a 5 anos. Só que daqui a 5 anos, o que vocês estão aprendendo hoje já vai estar desatualizado. Não vai ser mais a realidade. Então não adianta eu querer vir aqui e passar todo o conhecimento que eu tenho para vocês, que daqui a 5 anos ele não vai mais valer de tanto. E é muito mais essencial e é muito mais importante eu ensinar vocês a como adquirir esse conhecimento, aonde adquirir, de que forma esse conhecimento vai se perpetuar por mais tempo, sabe? Não necessariamente ensinar o que está acontecendo agora, mas ensinar esse aprimoramento, sabe? Assim, durante todos esses anos. E é esse aperfeiçoamento que a gente tem que ir um pouco atrás. E eu percebi que quando eu me formei, assim, que eu comecei a trabalhar muito, né? Porque eu acho que você sai um pouco deslumbrado, assim, tipo, agora tá na hora de eu trabalhar, fazer dinheiro e tudo mais. E aí eu entrei nesse e eu falei, cara, eu tô me sentindo meio estagnada. Parece que eu tô, tipo, há 6 meses parada no tempo. Não aprendi nada novo. Por mais que eu tenha feito muitas coisas, não tô aprendendo. E aí eu comecei nessa coisa, e aí teve até um episódio já que eu já falei sobre isso, né? Sobre como eu comecei muito a ler mais, foi porque eu vi na leitura essa forma de eu me aperfeiçoar. Eu vi na leitura essa forma de eu adquirir conhecimento. E a leitura, para mim, hoje, o que mais faz sentido na hora que eu leio é ver essa leitura como forma de me aperfeiçoar mesmo, sabe? De eu estar aprendendo ali com aquilo. E não é a única forma, né? Não vamos aqui cagar regra. A gente sabe que tem gente, por exemplo, sei lá, minha irmã é médica. Ela passa o dia inteiro estudando, gente. Já é médica, ela estuda pra caramba. E ela tá toda hora em cirurgia, aprendendo um monte de coisa nova. E tá sempre em congresso e esse tipo de coisa. Quando ela senta pra ler, ela quer ler um romance, ela quer ler um trem que vai fazer ela desligar. Ela quer ler um trem que vai falar, tipo, nossa, ao invés dela ficar lá mexendo no celular e passando pra cima, ela pega um livro e fala, vai, é isso aqui que eu quero, sabe? Desligar, entrar no mundo, me conectar com isso aqui. Ela não quer ler um livro que vai, sei lá, igual eu agora. Eu tô lendo Epiteto. Li o livro do Sêneca esses dias e agora eu tô lendo Epiteto. Sabe, ela não quer isso. Ela quer desligar. E a gente não tá aqui pra cagar regra, é o que funciona pra cada um. Ela tem as outras formas de aprender que funcionam pra elas. E pra mim, a leitura é foda, né? A leitura entrou muito nesse conceito de eu adquirir conhecimento. Por isso que eu leio muito todo tipo de livro. Eu leio desde livro de autoajuda, desde livro de filosofia, desde livro de romance, dark romance, romance fantasia. Eu tô lendo tudo. Eu sou bem eclética. Mas é essa forma de que se a nossa ficha não cair, se você não perceber, que se você não estudar, seja ouvindo um podcast, sendo lendo, sabe, se você não ir atrás do conhecimento, a partir de agora, você que se formou, que já é um jovem adulto, o conhecimento não vai até você. Não é mais sua obrigação adquirir conhecimento. Não é mais o seu único dever fazer uma prova e passar nessa prova. Você tem que fazer isso por conta própria, a partir de agora. E quanto mais a sua ficha cair, mais rápido em relação a isso, melhor. Porque é esse profissional, é essa pessoa, que é aquela pessoa que você olha e fala, nossa, velho, que pessoa sábia. Pô, é diferente quando você sabe que a pessoa estuda pra caramba, que a pessoa é uma pessoa sábia, que tem conhecimento, que tá indo atrás. Pô, são pessoas que você fala, tipo, caramba, velho, que pessoa inteligente, sabe? Você vê que ela sabe mais, que ela tem essa ânsia, que ela tem essa vontade de se aperfeiçoar. E lendo Epiteto, Sêneca, igual eu tava falando, que eu tô um pouco viciada em estoicismo. Eu já falei isso aqui também, né? Mas estou um pouco viciada em estoicismo. Eu caí no conceito de arete. Vocês conhecem esse conceito de arete? Que vem um pouco com a ideia de você atingir a excelência. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que é realmente a excelência. Eu fui criada numa casa, assim, com uma criação muito ótima. Pais, muito obrigadas. Mas eu fui criada numa casa que eu sempre tive que ser a melhor. E sempre foi essa fala. Meu pai sempre me falou essa fala. Você tem que ser a melhor, porque é assim que você se destaca. Porque é assim que você vai se destacar. Todo mundo vai estar lá fazendo arquitetura. Todo mundo vai estar lá tirando notas boas, mas você tem que se esforçar para ser a melhor, para você se destacar, para você ir bem no mercado de trabalho e tudo mais. E assim, super entendo meu pai ter me falado isso. E eu achava que era isso excelência.
era você se destacar. Excelência era você ser a melhor. E com esse conceito de arete, eu entendi que, na verdade, não. Que você ser excelência, que a excelência é um hábito. Que você se dedica a tudo de uma forma muito intensa. E não quer dizer que você é bom. Não quer dizer que você é a melhor. Mas você deu o seu melhor. Você se dedicou o máximo possível que você podia se dedicar naquilo ali. Então, a excelência tem muito a ver com não aceitar a mediocridade. E não sobre ser o melhor. E não sobre ser o excelente. Igual, sabe quando você fazia as notas e aí colocava nota 9, bom, nota 10, excelente, sabe? Não é muito sobre isso, porque às vezes eu sou péssima em português. Sou horrível, gente. Eu sou disléxica, né? Primeiro ponto, assim, eu tenho um grauzinho de dislexia. Então, português nunca foi muito minha onda. E, cara, eu consegui tirar 8 numa prova de português, era incrível, era excelente. Agora, uma pessoa que tem extrema facilidade de português, tirar 8, às vezes, pra ele não era excelente. Era bom, era às vezes até medíocre, considerando o aluno que estava ali, sabe? O aluno que estava performando. Então, essa excelência tem um pouco a ver com esse hábito de você dar o melhor de você. Em tudo. Em tudo, 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 tudo. E não ser o melhor. Mas dar o melhor. E você dar o melhor está muito a ver com o hábito de você estar sempre fazendo isso. O hábito de você estar sempre se dedicando 100%. É um hábito. É um hábito você não querer ser medíocre na sua vida. Porque esse conceito de excelência também tem muito a ver com você não querer perder seu tempo nas coisas. Porque quando você entende que a vida é passageira, quando você entende e aceita a finitude do ser humano, de que a gente vai morrer, você para de querer fazer as coisas medíocre. Acho que não existe essa palavra, né? Mas você para de querer ser medíocre nas coisas. Você para. Porque você entende que não tem muito tempo a perder. Então, se eu tô fazendo exercício físico, eu vou me dedicar. Às vezes eu não tô no meu melhor dia. Às vezes o meu melhor dia é 100%. Hoje eu vou dar 80%, mas esse é o meu melhor de hoje. Sabe? Você entende que não tem tempo a perder. E aí você respeita a sua finitude como ser humano mesmo. Que é buscar essa excelência, um estado de presença muito absurdo, um estado contínuo de você, agora eu vou trabalhar, eu vou realmente parar aqui e vou trabalhar. Agora eu vou ler um livro, eu realmente vou parar aqui e vou me dedicar para ler esse livro. Agora eu vou almoçar, eu vou realmente parar aqui e vou almoçar. Isso é excelência, e essa excelência é um hábito. Porque esse ato de você estar presente, você se dedicar naquilo que você está fazendo, é um hábito. E isso é excelência. Então, quando a gente entende, aceita e respeita essa finitude, respeita que a gente não tem muito tempo a perder, que a gente não pode colocar esse tempo a perder, a gente começa a fazer esse conceito de arete, que é você viver por excelência. E viver por excelência é você estar sempre também se aprimorando nas coisas que você faz. Esses dias eu vi um vídeo da Gil Jute. Ela é diva, né, gente? Pelo amor de Deus. Muito antigo esse vídeo dela, né? Até porque a gata virou mãe e tal. Outra vibe de agora que ela tá. Mas eu vi esses dias um vídeo da Gil Jute que é até aquele meme, o que era a vida, sabe? Aí tem aquele meme, a vida é uma maravilha. Não, e aí começa a música. Eu amo esse meme. Mas aí essa pergunta fazem pra Jujute, né? O que é a vida? E aí ela para assim, reflete um pouco e ela fala, a vida é a gente se distrair de que a gente vai morrer. Porque, de fato, qual é a única certeza que a gente tem a partir do momento que a gente morre e a gente, né, começa realmente a viver? E a partir do momento que a gente morre? A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a viver, a partir do momento que a gente é concebido. A certeza, a partir do momento que a nossa vida existe, a partir daquele momento, é a certeza de que um dia a gente vai morrer. E a vida e você viver nesse intervalo entre você nascer e você morrer, esse intervalo que é a vida, é você se distrair um pouco desse ponto final que você vai ter, que é garantido que você vai ter. Só que às vezes a gente se distrai até demais com isso. Porque quando a gente aceita a nossa finitude, quando a gente respeita ela, a gente percebe que esse tempo, que não tem tempo a perder. Porque pode ser que esse ponto final
chegue amanhã, chegue daqui a um mês, chegue daqui a um ano, chegue daqui a 2 anos. E aí a gente se distrai muito e esquece que é finito. Porque eu te garanto que se você recebesse uma carta, você recebesse uma coisa divina, se você soubesse, se o universo te falasse que seus dias estão contados, você não perderia um segundo. Tudo que você fosse fazer, você ia fazer com extrema excelência. Tem um vídeo do Pod Delas, do podcast, né? Pod Delas, que é muito bom, que eu não sei quem que é a moça. Não sei quem que é a moça, mas enfim, é um recorte que eu vi dela falando assim, você quer ganhar 2 milhões de dólares? Quero ganhar 2 milhões de dólares. Então tá, eu vou te dar 2 milhões de dólares aqui agora. Você quer? Quero. Mas, pra você ganhar esses 2 milhões de dólares, você vai morrer amanhã. E agora? Você quer? Aí ela fala, não. Aí a moça fala, uai, por que você não quer? Você acabou de me falar que você queria 2 milhões de dólares? Por que você não quer agora? E aí acho que foi até a Bu na hora que falou, uai, porque minha vida vale mais do que 2 milhões de dólares. Aí a moça lá que estava trazendo essa reflexão, ela falava, então sua vida vale mais do que 2 milhões de dólares. Ela, claro que vale. Aí ela, então por que você não está aproveitando ela? Se ela vale mais do que 2 milhões de dólares, por que você não está realmente dando valor a ela? Igual você daria valor a 2 milhões de dólares chegando agora na sua conta. E é isso. Às vezes a gente esquece, a gente se distrai tanto que a gente esquece dessa finitude, a gente esquece que a gente é passageiro, a gente esquece que a gente não tem muito tempo a perder e a gente faz mau uso do nosso tempo. No final, a gente tem tempo pra caramba, sabe? Expectativa de vida do ser humano é muito alta, gente. São 80 anos, são 70 anos. Nem sei qual que é a expectativa de vida hoje, mas assim, são 70, 80 anos. Gente, isso é muito tempo. 80 anos sendo vivo. Sabe, é muita coisa. É muito tempo. Não é pouco tempo. A gente que faz mau uso desse tempo, porque a gente não vive com excelência. A gente não vive realmente tentando se aperfeiçoar. A gente não vive num estado de presença que você fale, caramba, velho, hoje meu dia foi um dia muito doido, porque eu me dediquei a tudo que eu fiz. Eu vivi cada hora, cada momento, cada segundo. E aí você termina o final do dia falando, caramba, hoje o dia foi longo. Tem dia que passa assim. Porque você nem percebe que o tempo tá passando, porque você ficou muito tempo no celular, porque você não fez as coisas, você tava trabalhando pensando em chegar em casa, aí você chegou em casa pensando em dormir, e aí você dorme, e aí você já dorme mal porque tem que acordar no outro dia, sabe? Você não vive realmente o que tem que ser vivido ali naquela hora, você não vive por excelência. E aí quando você não vive por essa excelência, o tempo passa rápido. E a gente tem muito tempo nessa vida. E a gente faz mau uso dele. Tem uma comparação que ela é muito verdadeira, que no final eu acho que é o que a gente mais tem que tomar cuidado nessa vida, que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde elas. Então sabe aquela história do relacionamento que a menina namorava o cara e aí eles namoravam, vivia falando uma coisa no relacionamento. E aí quando eles terminam, aí ele muda, ele percebe, aí todo mundo fala aquela história de teve que perder para valorizar. Sabe? Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. Alguém já falou, já ouviu alguém falando que teve que perder para valorizar. E, gente, isso é o ser humano. Isso não é uma pessoa. O ser humano é assim. Eu te garanto. Gente, bota um problema de saúde na sua vida para ver se você não vai valorizar a sua saúde. É dito e feito, assim. Dito e feito. Esse ano eu tive sustos, graças a Deus, foram sustos que eu tive na minha saúde. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muito exercício, de cuidar e tudo mais. E eu tive sustos esse ano. Tanto eu descobri uma hérnia na coluna e um problema na tireoide. Todos os 2 sustos passaram, resolveram, foi uma alteraçãozinha e tudo mais. Mas quando eu descobri, eu falei, caramba, eu virei pro médico, eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí faz 3 vezes a musculação, tem que fazer pilates, hoje, inclusive, acabei de sair do pilates. Porque eu nunca mais vou sair do pilates. Vai que essa hérnia volta, vai que esse trem volta. Eu vou continuar fazendo pilates. Sabe? Não vou pôr de novo. Eu precisei ter a minha prova ali, sabe? Eu precisei ser colocada à prova, tipo, olha, você tá perdendo a sua saúde, você tá perdendo a sua coluna, você tá perdendo
sua tireoide, sabe? Ela tá alterada. Você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei, eu vou fazer. E não são coisas que eu não sabia que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer musculação para fortalecer meus músculos. Eu sabia que eu tinha que cuidar da minha alimentação. Eu sabia. Só que eu precisei perder, ou quase perder, para valorizar e realmente mudar aquilo ali. Outro exemplo incrível também, amor de pais. Amor de pai e mãe. Vocês podem perceber que normalmente a pessoa que a gente mais perde a paciência, a pessoa que a gente mais às vezes quando tá cansado, a gente dá aquele chega pra lá, sabe aquelas patadas, aqueles coices de cavalo? Normalmente é com pai e mãe, porque a gente sabe que aquele amor ali é um pouco garantido. A gente sabe que aquilo ali vai ser muito difícil a gente perder. E é com eles ali que a gente se permite desmaltratar um pouquinho, fazer pouco caso, porque a gente sabe que é difícil de perder. Só que a nossa saúde, o resto das coisas, a gente só se distrai tanto que a gente esquece. Esquece que são coisas que terminam. E é engraçado, né? Porque essas coisas que mais são importantes, amor de pai e mãe, saúde e tudo mais, são as coisas que a gente mais se distrai. Porque a gente não se distrai de uma festa com os amigos. A gente não vai perder. A gente não vai perder um rolê com eles. A gente não vai perder um carnaval. A gente não vai perder essas coisas. Mas o mais importante, as coisas mais essenciais, são as coisas que a gente mais se distrai. A gente é um pouco hipócrita nesse sentido, sabe? Então não se contenta, sabe? Não se contenta com a mediocridade, não se contenta com dar 50% de você ali e dar 50% de você aqui. Se concentra em dar sempre o seu 100%. Seu 100% é variável, não esquece disso. Não é sempre que você vai dar o seu 100%, que foi o melhor 100% que você já deu em toda a sua vida, sabe? Mas 100% de presença, 100% de estar ali, de excelência mesmo. Pra gente fazer isso se tornar um hábito, pra gente estar sempre se aprimorando. E a gente está sempre evoluindo, aprendendo coisas novas, adquirindo mais conhecimento. E na hora que a gente para pra pensar, nossa, meu dia. Caramba, hoje meu dia eu fiz coisa demais, porque eu me dediquei muito a todos os momentos, a tudo que eu estava fazendo. Combinado? Se tudo isso que eu falei fez sentido pra você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Me siga nas redes sociais, Amanda Braga C. Beijos e até o próximo livro.